Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, dia 25 de janeiro, a Igreja celebra uma festa, a da conversão de São Paulo. Ouvimos na primeira leitura da missa, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, o relato que o próprio Paulo faz desta experiência. E diz assim: Sucedeu, porém, que no caminho, ao aproximar-me de Damasco por volta do meio-dia, de repente brilhou ao redor de mim uma intensa luz vinda do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Este é o primeiro encontro de Paulo com Cristo e Cristo ressuscitado. Sabemos que Paulo ia de Jerusalém a caminho de Damasco com ordem para capturar os cristãos que encontrassem Damasco, trazê-los para Jerusalém para serem castigados. Não devemos pensar em São Paulo como um vilão, uma pessoa muito má, mas na verdade Paulo agia em consciência. Ele era um judeu muito zeloso, era um homem bem informado na fé de Israel e sabia que quando o povo de Israel era infiel a Deus e não seguia a lei do Senhor, sofria fortíssimas represálias. A história de Israel estava marcada por acontecimentos dramáticos. Também sabia que era necessário o povo ser fiel para poder usufruir das bênçãos de Deus. Pois bem, aos olhos de Paulo, que ainda não conhece a fé cristã, os cristãos aparecem como uma seita que está a desviar muitos judeus daquela que, aos olhos de Paulo, é a verdadeira fé. E, portanto, é um risco sério para a vida do povo de Israel. Portanto, São Paulo está a agir em consciência, em defesa daquela que ele pensa ser a fé verdadeira. A conversão de São Paulo não é a passagem de um homem mau e perverso para um homem bom e carinhoso, mas é o encontro com o verdadeiro Deus. A conversão, na sua essência, trata-se de uma mudança de mentalidade. Aliás, a palavra grega para conversão é metanoia. Meta, esta mudança, esta alteração, e noia vem de nous, que significa mente. Portanto, uma alteração, uma transformação, podemos dizer, da mente. E o que é que acontece nesta transformação? Pois, ao conhecermos o Deus verdadeiro, que se revela no seu Filho Jesus Cristo, Deus ilumina-nos também a respeito de nós mesmos e daquilo que é esperado da parte de Deus em relação à nossa vida. E o que acontece é que a nossa vida antes do encontro com Deus, pois não segue o caminho de Deus e vemos que há muitas coisas erradas na nossa vida. A conversão tem sempre estas duas partes: um conhecimento maior de Deus, a sua bondade, o seu amor, a sua santidade, a sua omnipotência, e por outro lado tem a nossa condição de pecadores, os nossos erros, o nosso orgulho, e leva-nos a esta graça, que a conversão é uma graça, uma ação gratuita de Deus em nosso benefício, leva-nos ao arrependimento e a mudarmos de vida, a transformarmos a nossa maneira de pensar e por isso mesmo transformarmos a nossa maneira de viver. É isto que acontece com São Paulo e ele percebe que Cristo e o Evangelho, a boa nova da nossa salvação em Jesus, não é uma seita, não é uma alternativa à fé de Israel, mas é precisamente o fruto maduro da fé de Israel. Toda a fé de Israel conduzia à fé cristã. Na nossa vida, a conversão é algo que se deve dar repetidas vezes. Podemos falar da conversão quando vivemos afastados de Deus, vivemos talvez mais ou menos satisfeitos de nós mesmos, mas em pecado, fazemos coisas que são graves aos olhos de Deus, pecado,
E na conversão nós reconhecemos o amor de Deus, reconhecemos a bondade de Jesus, a bondade da Igreja, e como a nossa vida está muito longe dessa bondade e sentimos esta dor, muitas vezes não sentimento, mas apercebemos desta maldade da nossa vida e queremos mudar. Ao mesmo tempo, comovemos que a conversão é a experiência da misericórdia de Cristo. Meu Deus, como é que me podes amar sendo eu tão mau, sendo eu tão feio? E é comovente, porque Deus ama-nos não porque somos bons, porque somos boas pessoas, mas porque Ele é bom. E este amor gratuito da parte de Deus, pois convida-nos a uma generosidade, a uma mudança generosa da nossa parte para o amarmos e cumprirmos a sua vontade. É o que faz São Paulo, porque imediatamente pergunta a Jesus: que hei de fazer, Senhor? A conversão dá-se repetidas vezes, não significa que depois da primeira nós voltamos a um estado de pecado grave, mas porque o trabalho que Deus vai realizando na nossa alma normalmente não se faz de uma vez só. Há muitas imperfeições, há muitas coisas a corrigir, a purificar, e isto é trabalho de toda uma vida. Portanto, Deus vai-nos concedendo graças especiais para nós irmos pouco a pouco vendo aqueles aspectos que Ele deseja mudar na nossa vida, aquelas dimensões da nossa existência que quer santificar. E, portanto, devemos nós estar atentos e aproveitarmos estas graças de Deus. Isto pode acontecer em qualquer altura da vida, mas há momentos mais propícios, como o tempo da Quaresma, que começará daqui a pouco, mas também o tempo do Advento, algumas festas específicas na vida da Igreja e às vezes alturas da nossa vida que não sabemos bem explicar porquê, mas em que Deus nos concede luzes especiais. Pedimos-te, Senhor, que nos ajudes a aproveitar estas graças, a reconhecermos que não somos ainda uma obra acabada, que tens trabalho a fazer em nós, que precisamos ainda de crescer muito e crescer nas virtudes humanas e nas virtudes cristãs. A conversão também é um processo de purificação, porque há raízes menos boas que estão bem profundas no nosso coração, de orgulho, de vaidade, de amor próprio, de sensualidade, e que só com muito trabalho e com algum sofrimento, este é o papel, ou um dos papéis do sofrimento na nossa vida, é que vão sendo arrancadas, e por isso a purificação é também uma dimensão muito importante da conversão. Uma outra realidade que podemos observar nesta passagem é que à pergunta o que me pedes, Senhor, o que hei de fazer, Senhor, Jesus não lhe diz imediatamente o que ele vai fazer, mas diz-lhe para ir a Damasco e lá lhe será indicado. Concretamente vai ser este homem cristão, Ananias. Então, uma curiosidade, hoje também comemoramos Santo Ananias, e é através de Ananias que Deus vai revelar a São Paulo a sua missão. Interessante, São Paulo vai se tornar um gigante da evangelização, um dos pilares da Igreja, juntamente com São Pedro, mas a missão específica que ele vai ter na evangelização, Jesus não lhe vai comunicar diretamente na visão, mas vai ser através de uma outra pessoa, de Ananias. E a tradição católica vê nesta figura de Ananias um diretor espiritual. A direção espiritual é uma tradição muito antiga e todos aqueles que querem santificar-se, que querem crescer na santidade, querem tornar-se discípulos de Cristo mais perfeitos, amar com maior intensidade e perfeição, pois procuram e encontram na direção espiritual a ferramenta que o próprio Deus lhes concede. Quando eu vou ter com o meu diretor espiritual, posso ser homem, mulher, sacerdote, religioso, leigo, leiga, não interessa, basta que haja um desejo grande de santidade. O diretor espiritual é usado por Deus. És tu, Senhor, que me falas através da direção espiritual. És tu, Senhor, que me guias e és tu, Senhor, que eu reconheço presente naquela pessoa. É muito bom. Para quem sente este apelo a uma maior santidade, é muito bom procurar um sacerdote, normalmente será um sacerdote, mas também é possível ser um leigo em algumas ocasiões, que nos acompanhe, que conhece melhor a nossa vida, conhece melhor a nossa alma e que connosco vai discernindo, identificando a vontade de Deus, os sinais que Deus tem, que nos tem dado, e com isto nós podemos, assim, não só reconhecendo a vontade de Deus, corresponder melhor a Deus.
Direção espiritual requer também uma certa humildade, não acharmos que somos capazes de tudo sozinhos, eu e Deus e mais uma série de livros. Não, nós precisamos uns dos outros e Deus quer que todos precisemos dos outros. E nós vemos isto na história da vida dos santos. Os grandes santos da Igreja tiveram sempre direção espiritual com outras pessoas. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, São Paulo, intercedei por mim.